Boa tarde, galera. Gravando hoje, dia 8 de fevereiro de 2026. Você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, J mais Melo, tudo junto. Ativa o sininho, compartilha, curte, comenta. Ou me segue pelo Instagram. Você vai estar assistindo esses vídeos na íntegra. José Fernando de Melo, BR, é o meu Instagram. Me siga, beleza? Nós vamos falar hoje sobre família SBT. SBT Família. Teve recentemente um evento no SBT News e houve uma grande polêmica, né? Tá em todas as redes sociais, mas eu repito porque tem muita gente que não assistiu ainda, então de repente eu estou ajudando a divulgar, né? O evento que aconteceu no SBT, convidados Janza, Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Até aí é tudo normal. Porque convidado, o SBT quis convidar, convidou. Beleza, sem problema algum. O problema é que isso daí já é uma coisa maquiavélica, né? Por quem, vocês não precisam nem falar, né? Já combinado, já preparado, já nessa intenção de queimar o filme do SBT. Por que queimar o filme? Porque no governo Bolsonaro, ele foi convidado também, como foi agora o presidente atual, e após o episódio, criticaram muito a presença do Bolsonaro no SBT e até acusaram o Silvio Santos de vários crimes. Crimes por quê? Uma pessoa que nunca quis se meter em política, sempre respeitou o SBT como a televisão da família, a família brasileira. Isso foi sempre assim, né? O fundador ele teve o cuidado de não misturar a empresa, nem o social com política. E política a gente sabe que só pela misericórdia, né? E aí deu essa polêmica toda. Perdeu audiência no dia, após a exibição. Seguidores, perdeu mais de 1.000 seguidores. Eles falam que não, mas perdeu, a gente sabe que perdeu, porque a família brasileira, assistindo um episódio desse, é claro que vai se afastar, vai deixar de assistir naquele dia, pelo menos naquele dia, o SBT. Agora, veja bem, por que eu falo esse episódio desagradável? Porque, na verdade, o Silvio Santos nunca foi político. Ele nunca gostou de misturar as coisas. Então, sendo a televisão, o SBT, uma televisão brasileira, totalmente a família brasileira, ele jamais ia fazer um negócio desse. Fez com o Bolsonaro, faria agora com o Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, o Silvio Santos é judeu. Ele é da comunidade judaica. E o Luiz Inácio Lula da Silva é Hamas. Então é por isso que pegou mal. Mas há tantas coisas, né, que hoje está pegando mal para o Brasil, nas redes sociais, em Brasília, nos governos, porque a gente já se acostumou com tanta coisa ruim que isso daí é mais um episódio, né, vamos dizer assim. E causou toda essa polêmica no SBT News. Devido os dirigentes não têm a noção do que significa hoje a presença do governo brasileiro e do Alexandre de Moraes em um evento. Eles têm noção, eles sabem. Só que isso aí foi uma armação. Foi um famoso tiro no pé, né? Porque SBT não é política, SBT é família, SBT é social, jamais iria se meter em uma roubada dessa caso o fundador estivesse vivo. Que Deus abençoe ele, onde ele estiver, e que o SBT comece a recuperar a família brasileira de volta, mas prestando atenção nos próximos eventos, quem eles convida. E você sabe, né, que a situação do nosso país hoje não é boa. Nós temos um episódio recente que é o Banco Master, aquelas polêmicas, aquelas investigações
Dias Toffenes vai lá, pega tudo que é prova documentais, leva para o seu gabinete particular, lacra e arquiva. Arquiva no sentido de, se está com ele, só dá andamento na coisa se ele quiser. E não é bem assim. Mesmo ele sendo um dos ministros da Suprema Corte, colocado pelo Lula, mas ele não tem esse poder, a não ser que ele queira copiar o Alexandre de Moraes, achando que pode tudo, contra todos. Não pode, né? Esse Banco Master, a Brasília, o governo brasileiro estava com a ideia de comprar. Só que se compra, as investigações iam ser arquivadas, porque sendo banco brasileiro, banco federal, aí que investigação ia para cima do Banco Master? Nenhuma, né? As contas, quem tinha ou quem deixa de ter, ficava por isso mesmo. Agora, eu pergunto, será que o Banco Central vai deixar essas investigações do Banco Master continuar? Será? Será que isso daí já não foi mais uma jogada do governo brasileiro? Porque se fosse comprar através de Brasília, seria muito cara de pau, né? O banco totalmente investigado, com processos, com Polícia Federal na cola, o Banco Brasileiro, o governo federal compra para as investigações, pronto. Aí daria muito na cara, né? Então, isso aí é tudo uma maracutaia de governo federal com o Banco Central. O Banco Central compra, aí arrematou, na verdade. Então aí é problema do Banco Central. Mas e as investigações? E os processos? E as investigações que estavam ativas pela Polícia Federal? Cadê as provas que Dias Toffenes recolheu do Banco Safra? Pediu para a Polícia Federal recolher e arquivou ou guardou no seu gabinete particular. É muita maracutaia, né, gente? E aí vem, recentemente, a quebra do Correio. Quando a gente diz quebra, não é que o Correio fechou. Porque o Correio, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, sempre deu muito lucro. Muito, muito, muito. O Correio sempre foi o orgulho de Brasília. Uma empresa totalmente brasileira que faz entrega de tudo que é produto que você possa imaginar. Ainda tem outros serviços implantados no Correio, que era tirar documento, fazer serviço bancário. Então, o Correio sempre foi essa empresa top do Brasil. E hoje, as notícias é que está quebrado o Correio. Não está com todas aquelas atividades que tinha antes. Aí a gente fala, mas como é que pode quebrar uma empresa desse porte? Claro, né? Recentemente, patrocinou o show do Gilberto Gil. Gilberto Gil é da esquerda, é lulista, é petista desde sempre, desde os tempos do militar, do regime militar. Então a gente vê que é umas coisas que não colam, não é para a sociedade brasileira ficar de boca fechada vendo umas coisas dessa. O Correio brasileiro quebrando. Tinha um processo contra o Correio, o qual o Correio tinha certeza 100% que ia ganhar esse processo. Apareceu um escritório de advocacia da esquerda, fez um acordo milionário. Esse acordo encheu o poço de advogados de dinheiro e ficou por isso mesmo. Quer dizer, ia ganhar o processo, ia ter milhões na conta. De repente, esses milhões fizeram aquela tipo rachadinha e acabou. É por isso que quebra. Correio é uma empresa da sociedade brasileira, pertence ao povo. Era uma empresa que há 25 anos atrás, assaltar uma agência do Correio era um crime federal. Era a Polícia Federal que ia investigar esse crime. Hoje, as entregas feitas pelo Correio hoje, muitas vezes, dependendo da região, é feito sobre escolta armada. Olhem só até que ponto chegou o nosso Correio, de uma empresa totalmente federal, brasileiríssima, que servia toda a sociedade brasileira, de repente hoje está nessa situação, tendo que entregar suas mercadorias através de escolta armada. É piada, né? Quebrar um Correio brasileiro é uma piada. Mas a gente sabe que é isso daí. Isso é coisa da mal política, mal administração. Quando o Bolsonaro entregou o Correio, ele entregou com milhões
bilhões, aliás, em caixa, com lucro expressivo. De repente, nesses últimos 2 anos e meio, os caras conseguem quebrar o Correio. É muita máfia, muita lavagem de dinheiro, é muito dinheiro sendo desviado através de contratos, através de funcionários, através de diretores. É muita sacanagem, é muito crime dentro do Brasil em uma empresa totalmente confiável como era o Correio. Ainda é. Porém, hoje, olha a situação das entregas do Correio. Tem que ser feito sobre escolta armada. Por que hoje não pode voltar a ser crime federal um assalto a uma agência do Correio? Por que não? A um caminhão que transporta mercadorias do Correio? Por que não? Não é federal? Não continua sendo brasileiro? Não continua sendo de Brasília, do Brasil, do povo? Tem que voltar às leis que estão estragando o nosso país. As que têm não funcionam direito, só para pobre. E as que deveriam estar pegando pesado para cima do crime organizado estão aí, ó, tendo que fazer entregas através de escolta armada. Mas é assim mesmo, é coisa do Brasil. Coisa do Brasil, não. Coisa do governo ruim que tem no Brasil. Aí surge recentemente o Bolsa Gás. Vai surgir. Aí, ó. Bolsa não, Vale Gás, né? Na verdade, é um projeto de Vale Gás inventado pelo pessoal de Brasília, o governo federal, né? Nada mais é do que compra de votos, né? Isso aí é um plano de eleição. Esse ano tem eleição. Então, esse Vale Gás está na reta, está na meta. O plano do governo federal é esse: jogar esse Vale Gás e ter mais votos, alegando que o povo está pobre. Como o povo está pobre? Se ele, toda vez que dá uma entrevista, fala que tirou o brasileiro da pobreza. Eu não sabia que tinha ficado rico. E isso tudo é mentira, isso é fanfic. Não existe isso. O povo sair da pobreza. Não saiu. E não vai demorar muito a sair. Por quê? Porque o roubo no Brasil é demais. O Brasil é um país dos mais ricos do mundo. Dinheiro nós temos muito. Porque se não tivesse dinheiro, não tinha o que roubar. Então, se roubam tanto, é porque o Brasil tem dinheiro, pô. Aí esse Vale Gás nada vai ser do que uma maneira, um projeto social para sustentar os pobres. Pobres, eles não precisam de projetos sociais. O pobre precisa de trabalho, ele precisa trabalhar. Porque esse Vale Gás, quem vai pagar é o cara que sai com a sua marmitinha de manhã para trabalhar e chega às 7, 8 horas da noite, através dos impostos. Através dos impostos, você vai pagar para os pobres, entre aspas, esse Vale Gás. Porque não pode chamar isso de pobre. Tem outro nome. Eu não quero falar aqui, fica mal, né? Mas tem outro nome. Não é exatamente pobre. Porque pobre trabalha. Pobre produz. Pobre vai à luta. Pobre aceita a pobreza com dignidade, mas trabalhando, fazendo o país crescer. E com esse Vale Gás, se for pago esse ano de 2026, vai simplesmente transformar 100 milhões de brasileiros vivendo de projetos sociais. Que beleza, né? A metade da população brasileira, quase, vivendo de Bolsa Família, Vale Gás, e daqui a pouco aparece a Bolsa Preguiça. Já pensou a Bolsa Preguiça? Porque pobre, o governo não produz dinheiro. O governo pega o teu dinheiro. Justamente para isso, para pagar esses projetos sociais que ele inventa em épocas eleitorais para obter votos. Porque para quem vai ficar essa conta? Se você paga energia na tua cidade e um bairro não paga, quem paga a energia gasta naquele bairro é você que paga. Então é tudo errado. Nós temos já 200 de empresas brasileiras
Vamos falar o português correto para ver se o povo entende? 200 empresas brasileiras fugindo do país, fugindo no bom sentido, procurando outros países para investimento. Qual o governo brasileiro que prestasse ia deixar uma coisa dessa acontecer? Nunca. Porque a empresa tem que investir no seu país. 200 empresas fugindo do país dos impostos, que são altíssimos. Impostos esses que quem trabalha paga para quem não trabalha. Esse Vale Gás não é você que recebe que vai pagar. É o trabalhador, é os impostos. Então é isso que está errado. Tem 200 empresas saindo do nosso país e investindo em países vizinhos, em países estrangeiros. Por que isso? Porque o governo não presta má administração. Nós estamos no país que mais paga imposto do mundo. Aí inventam mais um Vale Gás. Cara, isso é um absurdo. No Brasil passa fome, no Brasil é pobre quem quiser. Pobre que eu digo não ter o que comer. Porque se o brasileiro for aquele brasileiro nato mesmo, sangue, brasileiro sangue, ele vai à luta, ele trabalha, ele procura emprego, ele produz, ele não se torna uma pessoa improdutiva, que não serve para nada. O que serve hoje? Para que serve hoje o Bolsa Família? Que me perdoe aquelas mães que realmente fazem um bom uso do Bolsa Família. Mas a gente sabe que mais de 70% dos que recebem Bolsa Família hoje no Brasil virou o Bolsa Cachaça. Isso é um absurdo, gente. A gente vê no dia a dia, em pequenas e grandes cidades, a situação. Pessoas que não deveriam jamais receber o Bolsa Família e recebem. Porque para muitos virou Bolsa Preguiça. Bolsa Não Quero Trabalhar. Bolsa Desocupado. Isso é uma vergonha para o nosso país. Ainda tem gente que se orgulha em viver em cima de um Bolsa Família. Isso é um absurdo. Aí vem esses escândalos aí, um em cima do outro, não para. Isso porque é investigado. Isso porque escapa da justiça e é investigado. Porque se fosse para deixar nas mãos do governo federal, jamais isso seria colocado em redes sociais. Porque é escândalos de desvio de dinheiro da nossa União. É para onde vai o nosso dinheiro dos impostos? Vai para a União, em Brasília. Sai de lá todo o dinheiro para tudo que é pasta do governo federal, estadual e municipal. Sai de lá da União. Agora, esses impostos nós temos que sustentar 100 milhões de brasileiros, rapaz, com Bolsa vale Gás, Bolsa Família, Bolsa. Quando a mulher ganha neném. Quando a mulher ganha neném, a ideia é essa: é engravidar, ganhar o neném e ganhar o Bolsa Maternidade. Olha só. Muitos programas sociais. Então o povo fica viciado na preguiça. Por quê? Porque o governo quer. Quanto mais gente preguiçosa e desocupada, fica mais fácil de manobrar, manipular, fazer o que quiser. Analisem bem o que está acontecendo no nosso país. Primeiro foi o escândalo do INSS, que roubaram 6 milhões dos brasileiros aposentados. Sindicatos, associações e o presidente do INSS. Fugiu do Brasil, porque o cara não sai assim de repente, saiu da presidência do INSS, mas caiu fora. Só que a justiça foi lá e pegou ele em Portugal e prendeu. Está preso. Agora, o parceiro dele não está. Eu não preciso falar o nome de novo, né? Vocês sabem quem é. Está gozando da boa vida em Portugal, blindado por algum documento de algum parceiro lá de Brasília, e está lá em Portugal, de boa, com 25 milhões na conta, não se sabe em que espécie, qual moeda, se é dólar ou se é real,
ainda recebeu do careca do INSS 350 milhões mensais, 350 mil mensais. É um salário bom demais, é um envolvimento. É nojento, é vergonhoso para o Brasil isso aí. Aí depois vê as bets, não deu em nada, claro. Com a quantidade de dinheiro que rola, não é para dar em nada mesmo, porque muita gente perde. Agora, eu fico triste quando eu vejo um brasileiro envolvido nesse jogo, sabendo que tem que jogar mais do que o que ganha. O pior é isso. Você joga R$ 1 para ganhar 75 centavos. Você joga mais do que o que vai ganhar, isso se acertar todas as apostas. Se eu jogo 5 apostas, se eu errar uma, eu perdi tudo. Não existe esse jogo, gente. Como é que pode o brasileiro cair nessa roubada? Isso é loucura, isso é corrupção ativa, formação de quadrilha. Isso é a pior coisa que tem num país lindo, maravilhoso como o Brasil. Isso é uma vergonha. Aí depois veio tantas outras coisas que recentemente o mais vergonhoso é você ver uma empresa privada como um supermercado Zero na Avenida Agamenon Magalhães, no centro de Recife, ser invadida por movimentos sociais, MST. Na alegação que só vai sair lá de dentro se ganhar 150 cesta básica. Isso é pobre? Se fosse pobre, estava pedindo nas ruas, batendo em portas, pedindo uma ajuda. Isso aí não são pobres, não. Isso aí são bandidos. Como é que você está no mercado, eles invadem o mercado, impedem você de entrar ou sair e exige cestas básicas para sair? Que negócio é esse? Cadê o absurdo? Cadê os valores? Cadê a justiça? A polícia chega para tirar eles de dentro desse mercado, na Agamenon Magalhães, lá no centro de Recife. Centro de Recife, hein? Olha que vergonha. Sabe o que acontece? Para fechar o absurdo mesmo, hoje nós temos uma lei que proíbe tirar até uma foto do rosto de uma criança. Em qualquer situação, é proibido. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei federal que proíbe exibição de fotos de criança em qualquer rede social que for. Mas desde que nessa invasão do mercado Zero Grau, lá na Agamenon Magalhães, quando a polícia chegou, os invasores usaram crianças que levaram, porque isso não é lugar para ter uma criança. Isso não é o lugar para levar a criança. Isso é um absurdo. Isso são os piores crimes cometidos no nosso país, é isso. Uma lei que proíbe uma criança sair em redes sociais, tirar foto, em qualquer situação é proibido. Mas o MST pode pegar os filhos, netos, filhos de vizinhos, cambal, levar para esse mercado, quando a polícia chega para negociar, coloca as crianças na linha de frente, como se fossem escudos humanos. Olha o absurdo que é. Mas aí você fala, se tratando de quem é normal. Porque desde a década de 70, quando o líder comunitário é o rainha, que isso acontece. Eles podem tudo. Por que eu digo que eles podem tudo? Porque hoje eles estão protegidos pela própria lei. Agora não é proibido exibir uma foto de uma criança? Por que eles podem exibir vários filhos e netos na linha de frente, como se fosse escudo humano, para a polícia não invadir? Que vergonha, gente! Agora eu fico imaginando como é que vê, como é que aceita a Suprema Corte desse país uma situação dessa. Crime em todos os sentidos. Crime em todos os sentidos. Como é que fica a mente dessa gente? Claro, fica do jeitinho que está hoje. Por quê?
porque eles fazem parte dessa raça ruim. Infelizmente, é triste ter que falar isso, porque é um absurdo. Não é uma empresa estatal, não é uma empresa federal, não é uma empresa municipal, é uma empresa privada. Eles jamais teriam que entrar e fazer o que fizeram na Agamenon Magalhães, no centro de Recife, no supermercado Zero Grau. Isso é um absurdo. Mas isso é a cara do PT. O PT que deveria ser Partido dos Trabalhadores. Hoje é partido dos... Exatamente. É isso que quer transformar o país, o partido do PT, a esquerda. Bolufas para a esquerda, para a direita. O que nós queremos desse país é lei, é justiça. Porque nós temos quase 50% dos brasileiros desempregados, vivendo de projetos sociais. Isso não é governo, isso não é administração, isso é a vergonha de um país. Ficamos careca de tanto pedir justiça nesse país. Mas você vai pedir justiça para quem? Para a Suprema Corte? Suprema Corte. Dias Toffoli, Lula, Flávio Dino, o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes e mais uns outros colocados pelos governos do Lula. Os 3 governos do Lula, mais o da Irondina, 4 governos do PT que estão tentando acabar com o Brasil, querendo transformar o Brasil em uma Venezuela. Nada contra a Venezuela. Mas recentemente governava um presidente que perdeu as eleições e não entregou o poder. É isso que vai acontecer com o Brasil? Aí eu pergunto, vamos recordar um pouco? Vocês lembram do episódio 8 de janeiro? Que ficou na história, tem mais uns 20 brasileiros presos por causa da invasão em 8 de janeiro, lá em Brasília. Aí eu pergunto, essa invasão da Agamenon Magalhães, lá no centro de Recife, no Zero Grau, é diferente? Sim, lá é uma iniciativa privada, em Brasília é a casa do governo federal, mas o crime não é o mesmo? Não é uma invasão? Lá no Zero Grau, saquearam. Pessoas colocando mercadoria em sacolas, em sacos plásticos, para levar embora para casa. Isso é saquear. Isso é crime. Então, que diferença tem de 8 de janeiro para a invasão do Zero Grau lá na Agamenon Magalhães? Nenhuma. Os crimes são os mesmos. E ai quem diga se não tinha muitas pessoas envolvidas no meio dos invasores de 8 de janeiro que pertencem a esses movimentos sociais. Eu tenho minhas dúvidas. Desde sempre. Eu sempre tive minhas dúvidas que tinha gente infiltrado naquela situação de 8 de janeiro. Uma mulher que está presa hoje por ter pichado uma estátua lá. A estátua da justiça, dos 3 poderes, de não sei o quê. Não importa, foi uma pichação. Uma pichação hoje, na sociedade, é um crime. Porém, é um crime fiançável. Prestação de serviço, limpeza do crime cometido, seja isso e tal. Mas, gente, presa por causa de uma pichação. Claro, é a casa dos 3 poderes, não pode fazer isso. E o mercado Zero Grau, na Agamenon Magalhães, eles podem fazer aquilo? Eles podem usar a criança como escudo humano? É isso que está errado. Os governos, tanto os municipais, estaduais como os federais, eles não estão nem aí. Porque se eles estivessem, eles gritavam por justiça, não permitindo essa barbaridade que está acontecendo no nosso país hoje. E hoje eu digo para o povo,
prestem bem atenção no que está acontecendo, porque em outubro vai ter eleições. E digo mais, se o PT, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e Luiz Inácio Lula da Silva é o PT, se eles dizem que os brasileiros, que acabou com a pobreza dos brasileiros, então os brasileiros são ricos. Significa que em outubro, Lulinha já era, perdeu as eleições. Até a próxima.